Semana de 10 a 16 de março, parte 2. A parte 1 do contexto do céu astrológico eu já postei ontem, fica aqui nos cards e depois no final do vídeo vai lá assistir caso você ainda não tenha assistido. E amanhã volta aqui de novo, porque amanhã, segunda-feira, vou trazer o planejamento semanal, ou seja, mensagens de inspiração e reflexão dia a dia, signo a signo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu contato, tem o meu site para você agendar sua leitura particular de tarô, mapa do autoconhecimento, mesa radiônica, enfim, dá uma olhadinha lá nos serviços disponíveis, está tudo bem descrito, tem vídeos informativos também e é só marcar a sua consulta, tá bom? Vamos lá então, qual é o arcano que vai reger a nossa semana de 10 a 16 de março? Qual é o arcano que vem conversar conosco? Qual é o... Uau, calma, caíram 3 cartas, não, 3 cartas não, uma só. Qual é o arcano que vem conversar conosco nessa semana? E a gente tem a temperança. Temperança está falando de equilíbrio, harmonia, uma semana talvez um pouco mais calma, mais parada, mais serena, que vai, talvez para algumas pessoas que são mais agitadas, vai pedir um pouquinho mais de paciência, porque as coisas estão se equilibrando, ainda tem um tempo necessário, pede ponderação, equilíbrio. Não agir de forma reativa, nem entusiasmada demais, nem destrutiva. É uma semana de calma, segura a tua onda, espera as coisas se ajeitarem. Então, enquanto as coisas no seu externo estão se ajeitando, internamente também você vai fazendo esse reajuste, esse rebalanceamento interno das suas emoções com os seus pensamentos, do seu feminino com o seu masculino, a cura também da sua criança interior. Aqui a gente está falando de um reequilíbrio, de um reajuste, né, ou de um ajuste entre passado e futuro. E o que está no meio entre o passado e o futuro? O momento presente. Então o que eu faço aqui e agora, nesta semana, de maneira palpável, real e concreta, de modo a harmonizar o meu passado em prol do futuro que eu quero construir na minha vida. Como que essas coisas vão se enlaçar? Não pode ficar pendente, não pode ficar capenga, não pode ficar assim, o passado está lá e meu futuro está aqui, eles não se conversam. Não, existe um vínculo, existe uma conexão. Como que eu faço essa transição do passado que talvez não foi tão legal, de coisas que eu não quero mais, ou de coisas que já não fazem mais sentido, e eu quero aquele futuro lá. Só que eles se interconectam. Eu não posso simplesmente jogar algumas coisas fora. Eu tenho que, talvez, reconciliar. Eu tenho que harmonizar. E a gente pode estar falando de relacionamento, a gente pode estar falando de questões profissionais ligadas à carreira. Então aqui não é uma ruptura, mas é uma reconciliação, uma harmonização, uma pacificação. É uma semana de olhar para as coisas e integrar. Integrar. A temperança também fala de tempo e de temperamento e de tempero. Talvez a gente tenha que encontrar um novo tempero para a nossa vida. Para algumas pessoas, a vida está meio sem graça, meio sem sal, meio sem sabor. Então tem que encontrar qual é esse novo tempero para a sua vida, porque às vezes o seu paladar mudou. Você não gosta tanto desse sabor, mas qual é o sabor que você quer daqui para frente? E se a gente estiver falando de temperamento, é a gente também dosar o nosso temperamento, não tão entusiasmado e também não tão melancólico. A gente tem que buscar um equilíbrio aí. Equilibrar também, às vezes, um excesso de raiva, de fúria, de eu quero e eu quero agora, e dosar isso com a paciência. A paciência não é
a passividade, mas é a receptividade, porque aqui a gente tem ânforas, e as ânforas são receptáculos. Eu estou receptivo ao que a vida está me trazendo, eu estou receptivo ao fluxo da vida, e esse fluxo da vida, né, é um fluxo, não são águas paradas, são águas que estão em movimento. A vida está em movimento, eu estou em movimento com a vida, um movimento contínuo. E eu vou fluindo com a vida, eu não vou forçando nada aqui, né? Não tem nada de força, não tem nada de esforço, tem fluidez, tem continuidade, tem aquela coisa do devagar e sempre, como a água que vai correndo e por onde ela passa, ela vai desviando das pedras, ou ela vai, né, conseguindo fazer o seu fluxo independente dos obstáculos que tenham à sua frente. Isso é o que a temperança vem nos contando e nos inspirando para a nossa semana. A temperança é um anjo, tá? E o anjo, o que é um anjo? Anjo não é um ser de asas que vai baixar na sua vida. Anjo são sopros, anjos são inteligências internas. Anjos são inteligências internas, porque está escrito em algum lugar lá na Bíblia que os anjos sobem e descem. Não sei se foi Jacó, enfim, mas os anjos sobem e descem. Os anjos não descem e sobem, eles sobem e descem. Entende? Então não significa que o anjo mora lá no céu e ele está descendo, pega os seus desejos e depois ele sobe. Não. O anjo está em você e ele sobe, ele leva as intenções dele e depois ele desce. Para quê? Para materializar aquilo que você sonhou, aquilo que você intencionou. Tá? Então, é sobre isso que estamos falando também. O que temos que evitar essa semana? Qual energia a ser evitada essa semana? Temos que evitar a rainha de paus, evitar o excesso de vaidade, evitar a arrogância, evitar a prepotência. E aí todo mundo vai falar, mas eu não sou arrogante, eu não sou prepotente. A gente está falando num sentido de, às vezes, de excesso do ego, que te coloca numa postura, às vezes, de se achar melhor do que o outro, mas de uma forma inconsciente. Por exemplo, eu quero ajudar todo mundo. Você sabe se a outra pessoa quer ser ajudada? Você sabe se ela precisa de ajuda? Então, às vezes, você está olhando para o outro com dó, com pena, coitadinho, ai meu Deus. E quando você faz isso, você tira a dignidade do outro. Quando você tem pena do outro, você está falando internamente, inconscientemente, que aquele outro não tem capacidade de superar o problema que ele está. E aí você vai lá querer ajudar a borboleta a sair do casulo, tá? E aí não dá certo. Por quê? Porque a borboleta tem que sair do casulo sozinha. Cada pessoa tem o seu destino, cada pessoa tem a sua potência interna. E cada pessoa é capaz de superar os próprios desafios. E aqui, talvez você esteja querendo ajudar demais, e nessa tentativa de ajudar demais, de dar demais, de fazer demais, você esteja fazendo um desserviço. A síndrome do herói, eu quero salvar todo mundo, eu quero salvar o mundo, mas, né, tem que saber dosar um pouco e entender, compreender e aceitar que cada um tem o seu tempo, cada um está num processo. Por mais que você queira acelerar o processo, ajudar o outro, a pessoa tem o tempo dela, tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto é evitar também esses excessos do ego, essas seduções do ego. Já disse a temperança, evite qualquer excesso. É um tempo de moderação, uma semana de moderação.
Evite qualquer coisa que traga excessos. Excesso de velocidade, excesso de bebida, excesso de balada, excesso de gastos, qualquer excesso, e não só essa semana, né? Para sempre, pelo menos. Qualquer excesso é um excesso do ego. É uma necessidade de ser visto, porque todo excesso revela uma carência. Todo excesso revela uma carência, tá? E aí é o momento de você olhar. Por que esse excesso, né, essa atitude excessiva, eu gasto demais, eu, sei lá, né, eu bebo demais, eu como demais. Qual é a carência que está por trás disso? Daí você olha para o passado, qual é a carência que está por trás, e aí eu tomo atitudes para equilibrar isso, para que no futuro a coisa melhore. E aí é o vídeo que a gente falou ontem das questões de Lilith. Tá? Então, se você não assistiu o vídeo ontem, dá uma olhadinha. O que temos que ativar esta semana? Gente, assim não dá. Muitas cartas, não vai rolar. O que temos que ativar essa semana? Talvez a gente tenha que ativar muitas coisas essa semana, né? O que temos que ativar essa semana? Ativar o 3 de espadas. Libertação, entendimento. Espadas não é sentimento, vocês sabem. Espadas é entendimento. Espadas tem a ver com a nossa vida relacional. Por quê? Porque espadas ela tem dois lados, o eu e o outro, aquilo que vai e que volta. Portanto, a gente talvez tenha que ativar o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre aquilo que nos aprisiona, para que a gente possa se libertar. É o que eu falei, né, sobre a Lilith do vídeo passado. É uma semana para a gente tentar enxergar as coisas de um jeito diferente. E a gente perceber que a gente não está preso de verdade. A gente não está preso de verdade. Aquilo que nos aprisiona são padrões morais, ou são crenças limitantes, ou são paradigmas que vieram da infância, mas que isso não é real de fato. É como se fosse uma verdade construída. É o momento de reelaborar, revisar, reelaborar, e encontrar um novo significado para isso, tá? Porque a temperança vem trazendo cura e paz. O que é paz? Paz é quando não há pendência. Paz é pago, tá pago, não tem pendência. Ninguém te deve nada, ninguém te aprisionou de fato. O que te aprisiona é só a sua mente. A história que você conta sobre um fato que fica ressoando na sua mente o tempo todo. Então, tem que mudar a história. E uma constelação familiar é um processo de transformação muito válido para essa fase, tá? Então, pensa nisso. A constelação familiar realmente pode ajudar quem está nesse processo de querendo se desemaranhar, mas ainda está tudo meio embolado, está enrolado. A temperança desemaranha. Então, a constelação familiar nesse momento pode sim te ajudar bastante, tá? E o que temos que prestar atenção essa semana, vieram duas cartas. Prestar atenção no cavaleiro. O cavaleiro fala do estrangeiro, daquilo que é estranho, diferente, de boas notícias também. Podem vir boas notícias, podem vir novidades na nossa vida, coisas inesperadas, coisas que assim a gente nem imaginava, porque o cavaleiro ele vem assim trazendo coisas tipo novidades de um outro lugar. Então a gente fala assim, nossa, nem sabia que isso era possível, tá? Então, boas notícias a caminho.
Pode ser convite, proposta, uma mensagem, né, de uma pessoa diferente, uma oportunidade de trabalho. Então, sim, presta atenção nessas coisas diferentes, que talvez você fale assim, mas é tão diferente, será que isso tem a minha cara? Né? É hora de você encontrar novos temperos. Lembra que a gente falou? Encontrar novos sabores. Então, aproveita essa oportunidade. E também prestar atenção na árvore. A árvore fala das coisas estruturais, tanto o nosso corpo físico, nossa saúde, quanto a nossa casa, a nossa família, tudo que nos dá chão, nos dá segurança. Também prestar atenção nas nossas raízes. Presta atenção em você como se você fosse uma árvore. Se tem alguma coisa errada aqui na copa, né? Se as folhas estão ficando desvitalizadas, o problema não está na folha, o problema está na raiz. Você tem que tratar a raiz. E por isso, né, talvez uma constelação familiar, de novo vindo esse assunto, para você fortalecer as raízes seja importante. Ou se você não precisa, né, você acha que, não quero fazer uma constelação familiar, você pode fortalecer as suas raízes, fortalecer os seus vínculos com a sua ancestralidade. E ancestralidade não é uma coisa abstrata. Ancestralidade é seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós, seus tios, tias, mesmo que você não conheça todos eles, mas você tem eles. Eles estão atrás de você, eles estão nas suas raízes. É isso que te dá toda a base de sustentação, as suas raízes. Então, para você crescer forte e prosperar, né, ter sucesso aqui, você tem que ter raízes fortes. É sobre isso que a gente está falando. É uma semana para a gente focar no fortalecimento das nossas raízes, para que a gente possa prosperar. No vídeo de ontem a gente falou sobre os grandes sonhos que a gente quer para a nossa vida. É uma semana para a gente plantar novos sonhos? Sim. Só que não adianta você plantar novos sonhos se o solo não está bem trabalhado. E na hora que a árvore começa a nascer, a gente tem que cuidar muito bem das raízes, tá? Então tem uma energia aqui de prestar sim atenção a tudo que a gente está plantando, as nossas sementes, as nossas raízes, aos frutos que a gente vai deixar como legado para a humanidade. Então toda essa imagem, essa metáfora de árvore é para a gente prestar atenção, tá bom? E claro, né, esse cavaleiro, ele também pode trazer boas notícias em relação à nossa saúde e à nossa família, o que é muito bom. Como se viesse coisas novas para o nosso núcleo familiar, melhorando a dinâmica familiar, melhorando as nossas relações interpessoais e também fazendo com que a nossa vida se torne mais produtiva, tá? E aqui a gente tem a carta do 1 mais 5 dá 6. Isso me remete à carta dos enamorados. Não que para alguns, ok, tem até um certo romance no ar, mas o que eu vejo mais do que um novo romance, um novo namoro, para mim é uma sensação de casamento, de fortalecimento de vínculos familiares. Então, casamento se consolidando ou vínculos afetivos para a formação de novas famílias também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que essa leitura tenha sido útil. Volta aqui amanhã, porque amanhã a gente vai trazer o planejamento semanal, dia a dia, signo a signo.